A tarde escorria lentamente pelas vidraças do Café Delícia, no centro antigo da cidade. Giovanna mexia distraidamente a colher no cappuccino morno, os olhos fixos na rua movimentada, mas a mente distante. Aos 32 anos, sentia-se em um momento de estabilidade confortável. Tinha um bom cargo como designer em uma agência de publicidade, um apartamento decorado do seu jeito e um relacionamento com Walter que, embora previsível, oferecia segurança. Walter era advogado, metódico, elegante, dono de um charme discreto e uma mente afiada. Estavam juntos há 5 anos, e embora o fogo dos primeiros meses tivesse dado lugar a uma rotina menos vibrante, ela ainda se sentia ligada a ele. Ou pelo menos era o que tentava convencer a si mesma. Mas naquela tarde, algo diferente pairava no ar. Ela esperava por alguém que mal conhecia. Sabrina. Sabrina era a nova diretora de arte da agência. Tinha começado há 2 semanas e, desde então, já havia virado o centro das atenções. Morena, cabelo ondulado, olhar felino, um sorriso de canto de boca que deixava todos em silêncio por segundos a mais. Era impossível não notá-la. E para Giovanna, impossível não sentir algo mais. O som da porta do café tilintou, e lá estava ela, Sabrina, vestida num macacão vinho que delineava seu corpo com elegância provocante, os olhos varrendo o ambiente até encontrarem Giovanna. Espero não ter te feito esperar, disse Sabrina, sentando-se em frente a ela, tirando os óculos escuros. Com a leveza de uma personagem de cinema. Imagina. Giovanna sorriu, tentando esconder a súbita aceleração do coração. O encontro era, teoricamente, apenas para alinhar ideias sobre um novo projeto da agência, mas ambas sabiam que havia algo por trás daquele convite informal. O clima entre elas era denso, elétrico, desde o primeiro olhar trocado no elevador. Conversaram sobre trabalho, riram, compartilharam histórias pessoais e, sem perceber, 2 horas haviam passado. Quando Sabrina se levantou para ir embora, tocou de leve a mão de Giovanna. Adorei estar com você. Mesmo, a gente deveria repetir isso sem pretexto profissional. Giovanna assentiu, tentando manter a compostura. Naquela noite, quando Walter chegou em casa, Giovanna estava no banho. O celular dela vibrou sobre a mesa. Sem querer ou talvez com uma curiosidade que se alimentava de silêncios, ele viu a notificação. Foi mágico te encontrar hoje. Sabrina engoliu seco. Não comentou nada. Os dias seguintes seguiram tensos. Giovanna e Sabrina trocavam olhares longos na agência, com desculpas frívolas para se encontrarem nos corredores ou prolongar reuniões. Até que veio a noite do coquetel da empresa. Giovanna foi sozinha. Walter tinha uma reunião com um cliente importante. Vestia um vestido preto simples, mas que abraçava suas curvas com elegância. Ao chegar, avistou Sabrina conversando com o diretor de criação, um copo de vinho branco na mão e o mesmo sorriso de canto que já povoava seus sonhos. Sabrina se aproximou. Havia um brilho diferente em seus olhos. Vem comigo. Só por alguns minutos sussurrou no ouvido de Giovanna, puxando-a discretamente para uma das varandas do local, longe do burburinho. O ar fresco contrastava com o calor que subia pelo corpo de Giovanna. Eu não consigo mais fingir que somos só colegas, disse Sabrina, firme, os olhos cravados nos dela. Eu penso em você, sinto você, desejo você. Giovanna hesitou por um segundo, mas quando Sabrina aproximou o rosto, o beijo aconteceu como se já estivesse esperando há séculos. Um beijo quente, faminto, cheio de desejo represado. Quando se afastaram, ambas estavam ofegantes. Isso é loucura, sussurrou Giovanna, os dedos ainda entrelaçados nos cabelos de Sabrina. A melhor loucura da minha vida, respondeu a outra. Na madrugada, Giovanna entrou em casa em silêncio. Walter dormia no sofá, a transmissão vertical ainda ligada em algum noticiário repetido. Ela o cobriu com a manta, olhou para o rosto calmo do homem que sempre a acolheu, e o peso da culpa começou a escavar lentamente seu peito. Mas no fundo, havia algo que ela não podia mais negar. Pela primeira vez em muito tempo, estava viva. No fim de semana seguinte, decidiram fazer uma pequena viagem para tentar reacender a paixão entre Giovanna e Walter. Foram para uma pousada em Visconde de Mauá, rodeada de natureza e sossego. Giovanna tentava se reconectar, entregava-se às carícias de Walter com esforço genuíno, mas algo faltava.
Durante uma massagem a dois, ela fechou os olhos, e, mesmo com Walter ao seu lado, o rosto que lhe vinha à mente era o de Sabrina. À noite, durante o jantar à luz de velas, Walter segurou sua mão sobre a mesa. Você anda distante, Gi. Está tudo bem? Ela hesitou. Só, muitas coisas na cabeça. Trabalho, cansaço. Não é você, juro. Walter sorriu com os olhos tristes. Ele a conhecia demais para acreditar. Quando voltaram da viagem, Sabrina a esperava na porta da agência. Os olhos diziam tudo: saudade, urgência, confissão. Eu não aguento mais, Giovanna. Não quero mais te beijar escondido, ou fingir que não sinto o que sinto. Eu tenho um relacionamento, Sabrina. Eu amo o Walter. Mas até ela mesma duvidou do que disse. Então por que está aqui comigo? Por que me beija como se fosse morrer se eu não te tocasse? Giovanna não respondeu. Sabrina a beijou ali mesmo, contra a parede da entrada da agência, sob o céu cinza que anunciava chuva. Mas segredos não se escondem por muito tempo. Walter começou a juntar as peças, ligações não atendidas, olhares distantes, viagens repentinas de trabalho. E uma noite, ao seguir Giovanna após o expediente, viu com os próprios olhos o que mais temia. Ela e Sabrina se encontrando em um carro, os corpos se entrelaçando no banco de trás com uma paixão voraz. A traição queimou como ácido em sua garganta. De volta ao apartamento, Walter a esperava na penumbra. Quando ela entrou, percebeu o ar carregado, como se o mundo estivesse prestes a desabar. Você tem algo para me contar, Giovanna? Ela parou. Imóvel. O coração disparou. Eu sei, vi vocês. E agora quero a verdade. A história estava apenas começando, e ninguém sairia ileso. O silêncio entre Giovanna e Walter parecia uma lâmina prestes a cortar. Ela não sabia por onde começar, e ele, embora devastado, mantinha a compostura com um autocontrole assustador. Quanto tempo, Giovanna? Walter perguntou, encostado na parede, braços cruzados, como quem se sustentava com esforço. Ela abaixou os olhos. Pouco tempo, algumas semanas. E o que vocês têm? É só físico, ou é mais? A voz dele tremeu levemente, mas ele não permitiu que as lágrimas transbordassem. Giovanna queria dizer que não sabia, que estava confusa, que aquilo surgiu como um furacão inesperado. Mas mentir seria cruel. Eu sinto algo por ela, Walter. Não planejei, não procurei. Aconteceu. Walter virou de costas, caminhou até a janela do apartamento, respirou fundo. Do lado de fora, a cidade seguia sua vida, buzinas, faróis, risos distantes, enquanto o mundo deles desabava. E o que eu fui esse tempo todo? Uma zona de conforto? Uma fachada? Não fala assim. Você foi importante. Eu te amei, eu te amo. Mas algo dentro de mim mudou, Walter. Eu não consigo controlar. Então me diz, você quer ficar comigo ou com ela? Era uma pergunta direta, cortante. Giovanna hesitou. Não tinha resposta. Pelo menos, não ainda. Os dias seguintes foram devastadores para todos. Giovanna se mudou temporariamente para o apartamento de uma amiga. Walter ficou sozinho com suas dores, mergulhado em uísque e lembranças, enquanto Sabrina tentava manter distância para não parecer oportunista. Mas o coração não obedece à razão. Certa noite, Giovanna estava sentada no chão do quarto emprestado, enrolada num cobertor, quando seu celular vibrou. Era uma mensagem de Sabrina. Sinto sua falta. Preciso te ver. Ela respondeu apenas, vem. Meia hora depois, Sabrina chegou. Estava linda, com um vestido azul e o cabelo solto, exalando um perfume familiar que incendiou os sentidos de Giovanna. Assim que entrou, as duas se olharam por longos segundos sem dizer uma palavra. Então se abraçaram com força, como quem reencontra o ar depois de se afogar. O beijo foi inevitável. A tensão acumulada explodiu em toques, carícias e suspiros contidos. Se despiram ali mesmo, tropeçando em roupas, perdendo a noção do tempo. Sabrina a deitou sobre o tapete, seus corpos encaixando-se com uma naturalidade quase assustadora. Era paixão crua, pura, sem filtros. Giovanna gemia entre beijos, explorando cada curva de Sabrina, como se sua vida dependesse daquilo. A boca da outra deslizava por sua pele com maestria, até encontrar os pontos exatos que arrancavam dela os sons mais íntimos. Foram horas de prazer, de corpos suados e mãos famintas.
Depois, deitadas juntas, respirando no mesmo compasso, Sabrina acariciou seus cabelos. Eu quero mais que isso, Giovanna. Não quero ser só tua fuga. Eu sei, mas minha vida ainda está um caos. Então deixa o caos acontecer. Às vezes, é no meio da bagunça que a gente se encontra. Enquanto isso, Walter afundava cada vez mais. Tentou trabalhar normalmente, mas os olhos já não brilhavam nas reuniões. Passava horas olhando as fotos antigas no celular, ouvindo a voz de Giovanna em áudios que já não faziam sentido. Um dia, resolveu procurá-la. Esperou a saída dela da agência. Quando a viu, aproximou-se. Devagar. Posso te levar para casa? Ela hesitou, mas assentiu. No caminho, ninguém falou nada. A tensão era quase palpável. Ao estacionar, Walter virou-se para ela. Eu ainda te amo, Gi, e estou disposto a lutar. Mas preciso saber se existe algo entre nós que ainda vale a pena. Ela respirou fundo. Existe, mas também existe algo entre mim e ela. Eu não consigo apagar isso. Você está apaixonada por ela? Sim. Walter fechou os olhos. Quando os abriu, estavam marejados. Então eu não posso te prender. Mas também não posso continuar vivendo em meio a meias verdades. Decide, Giovanna. Por você, por nós. Naquela noite, Giovanna dormiu pouco. O rosto de Walter, ferido, não saía de sua mente. Mas tampouco conseguia esquecer o calor dos braços de Sabrina. Estava no limiar de dois mundos, sendo puxada por afetos diferentes. No dia seguinte, foi até a casa de Walter. Bateu na porta. Ele abriu, surpreso. Eu precisava te ver. Entrou. Sentaram-se lado a lado no sofá. Não quero mentir para você, Walter. Ainda sinto algo muito forte por você. Mas com a Sabrina, é diferente. É como se uma parte minha que estava adormecida finalmente tivesse acordado. E o que isso quer dizer? Que talvez eu tenha me enganado sobre quem eu sou. Sobre o que eu quero. Mas isso não anula o que tivemos. Walter a observou por longos segundos. Eu fui traído, sim. Mas mais do que isso, fui deixado de lado. Como se meu amor não fosse suficiente. Isso dói. Mas ainda assim, quero te ver feliz. Mesmo que não seja comigo. Ela chorou. Ele chorou. E se abraçaram como quem se despede de uma vida. Do outro lado da cidade, Sabrina recebia uma mensagem curta. Quero tentar. Mas com calma. Com verdade. Ela sorriu, emocionada. Sabia que o caminho seria difícil, mas a esperança se acendia. Os três ainda estavam conectados. Laços invisíveis os uniam, mesmo em lados opostos da história. Giovanna precisava se redescobrir. Walter, reconstruir-se. E Sabrina, provar que o amor que nascia ali não era apenas fogo passageiro. Mas nada estava resolvido. O triângulo ainda pulsava. E segredos, mágoas e desejos continuavam latentes. E a história estava longe de chegar ao fim. O tempo passou mais devagar naquele fim de semana. Giovanna havia se permitido o silêncio. Estava sozinha em seu apartamento novamente, rodeada por quadros ainda por pendurar, caixas de lembranças e uma coleção de dúvidas. A confissão para Walter havia sido libertadora e dolorosa ao mesmo tempo. Ela o amava, ainda o amava. Mas não da mesma forma, não como amava Sabrina. Mas amar duas pessoas diferentes era uma tortura, porque não era só sobre amor, era sobre identidade, escolhas, futuro. Ela acordou no domingo com o celular vibrando. Uma mensagem de Walter. Passei em frente ao café onde nos conhecemos. Lembrei do seu sorriso. Espero que esteja bem. Não havia cobrança, só saudade. E Giovanna sentiu o coração apertar. Mas logo depois, outra mensagem apareceu. Sabrina, bom dia, minha. Pensei em te levar para um lugar hoje. Só eu, você, natureza e calma. Topa? Ela sorriu sozinha, e a escolha daquele dia parecia feita. Respondeu, topo. Sabrina a buscou por volta das dezembro. Estava vestida casualmente, mas com aquela elegância natural que fazia Giovanna se perder em admiração. Subiram a serra de carro. Os vidros abertos, o vento bagunçando os cabelos e a música preenchendo os vazios que ainda restavam. Chegaram a uma cabana de madeira cercada por árvores, com vista para um pequeno lago. Lá dentro, tudo era acolhedor. Lareira acesa, vinho na bancada, almofadas no chão.
Giovanna se virou para Sabrina, surpresa. Isso aqui é seu? De minha avó. Era o refúgio dela. Agora é o meu. Giovanna sorriu. Você é um enigma, Sabrina. E você uma tempestade. Se aproximaram. O beijo foi calmo, lento, como se aquele momento exigisse mais do que pressa, exigisse entrega. Fizeram amor com a luz do dia entrando pelas janelas, os corpos se buscando como velhos conhecidos. Giovanna sentiu uma paz que há muito não experimentava. Depois, deitaram-se juntas sobre um tapete, Sabrina acariciando os dedos dela em silêncio. Eu ainda não sei como te apresentar para o mundo, sussurrou Giovanna, olhando para o teto de madeira. Não precisa, só me deixa existir nele. Respondeu Sabrina, beijando sua testa. Enquanto isso, Walter tentava se reerguer. Voltara a frequentar a academia, saía com amigos, mas tudo ainda parecia sem sabor. Até que, numa noite solitária, aceitou o convite de uma amiga antiga para jantar. Clara, jornalista, divertida, livre. Ela sempre teve um certo charme por Walter, mas ele nunca havia se permitido vê-la com outros olhos. Naquela noite, porém, algo mudou. Clara falava com entusiasmo sobre uma viagem, e Walter se pegou rindo de verdade. Sentia-se leve pela primeira vez em muito tempo. No final, ela o beijou, e ele não recuou. Mas quando chegou em casa, sentiu-se sujo, como se tivesse traído uma dor ainda fresca, como se houvesse traído a si mesmo. Dias depois, Giovanna e Sabrina voltaram da serra com um vínculo fortalecido. Mas a realidade da cidade logo cobrou seu preço. Na agência, os comentários começaram a circular. Você viu a Giovanna e a Sabrina? Estão sempre juntas. Aposto que tem coisa aí. Giovanna tentava ignorar, mas os olhares, os cochichos, os silêncios incômodos se tornavam insuportáveis. Um dia, o diretor da agência a chamou. Giovanna, você sabe que aqui não nos metemos na vida pessoal de ninguém. Mas a atmosfera anda sensível. Cuidado com os limites. Só isso. Ela saiu da sala com o estômago embrulhado. Pela primeira vez, sentiu medo. Medo de que o amor que sentia por Sabrina pudesse custar sua carreira. Naquela noite, Giovanna chorou nos braços de Sabrina. Eu não sei lidar com tudo isso. Com o julgamento, com as consequências. Não desiste de mim, nem de você, disse Sabrina, segurando o rosto dela entre as mãos. A gente não fez nada de errado. Só amamos. Mas às vezes parece que o mundo inteiro nos aponta o dedo. Então que a gente aponte de volta. Com amor. Com verdade. Mas nem todo mundo estava pronto para essa verdade. Walter, sem querer, viu uma foto postada por um conhecido. Giovanna e Sabrina num bar alternativo, sorrindo cúmplices. Aquilo caiu como um soco. Não pela imagem em si, mas porque, ali, ela parecia feliz. De um jeito que ele não via há tempos. Foi então que decidiu enviar uma carta. À mão, antiga, sincera. Giovanna, te escrevo porque falar já não basta. Preciso que você saiba que não te odeio, que não te culpo. Eu te perdi muito antes de Sabrina aparecer. Perdi você nas noites em que dormia virada para o lado oposto, nas conversas em que respondia com monossílabos, nos beijos que viraram costume. Mas mesmo assim, eu ainda te escolheria. Se algum dia a dor diminuir e você quiser conversar, não para voltar, mas para entender, estarei aqui. Com amor, Walter. Giovanna chorou ao ler. Uma parte dela se partiu ali. Porque perceber que causou dor a alguém que um dia foi seu tudo era uma cicatriz que levaria tempo para cicatrizar. Nos dias seguintes, Sabrina e Giovanna decidiram dar um passo importante. Viajar juntas, por alguns dias, para se desconectarem de tudo. Marcaram uma ida à praia, uma vila rústica cercada por mar, silêncio e horizonte. Mas antes da viagem, uma reviravolta. No meio da tarde, Giovanna recebeu uma ligação. Sua chefe da agência. Precisamos conversar. Urgente. No escritório, foi recebida com um semblante tenso. Giovanna, você sabe que temos clientes conservadores. Infelizmente, alguns ficaram incomodados com certos comentários nas redes, fotos circulando. Estamos sendo pressionados. Você está me demitindo? Não, mas talvez seja o momento de você tirar uma licença, até as coisas esfriarem. Giovanna saiu devastada. Naquela noite, Sabrina a encontrou cabisbaixa. Estão me afastando, sabe, por causa de nós. Então vamos embora.
Esquece tudo por uns dias. Eu tenho medo de perder tudo. Você não vai perder a mim. E foi com esse juramento que embarcaram para a pequena vila. O mar estava calmo, o sol aquecia, e os corpos delas, deitados na areia, se encaixavam como se tivessem sido esculpidos um para o outro. Fizeram amor ali mesmo, ao entardecer, com o barulho das ondas como trilha sonora, e o vento como testemunha. Mas o que Giovanna ainda não sabia era que aquele paraíso seria também palco de novas tempestades. Por quê? Uma mensagem inesperada chegaria. De Walter: estou indo para a vila. Preciso te ver. Só uma última vez. O som do mar invadia o chalé rústico onde Giovanna e Sabrina estavam hospedadas. A brisa salgada entrava pelas janelas abertas, embalando os lençóis ainda desarrumados sobre a cama. Giovanna despertou envolta no corpo de Sabrina, o calor do toque da mulher ainda presente em sua pele. Por um momento, sentiu que o mundo lá fora havia deixado de existir. Mas não, o celular repousava sobre a mesa de madeira com a tela ainda acesa. Estou indo para a vila. Preciso te ver. Só uma última vez. Walter. As palavras pareciam pulsar como um tambor dentro do peito de Giovanna. Levantou-se devagar, tentando não acordar Sabrina, e caminhou até a varanda. O mar, outrora acolhedor, agora lhe parecia uma ameaça. Walter vindo até ali era inesperado. Era confronto. Era passado invadindo o presente. Quando Sabrina acordou, notou o semblante perdido de Giovanna e se aproximou, passando os braços ao redor da cintura dela. Algo aconteceu? Giovanna hesitou. Queria poupar Sabrina. Mas ali não cabiam mais segredos. Walter, ele disse que está vindo para cá. Quer me ver. Uma última vez, segundo ele. Sabrina se afastou levemente, o olhar cauteloso. E você vai? Eu não sei. Giovanna. Sabrina pegou em sua mão, firme. Se você ainda precisa olhar nos olhos dele, vá, mas não deixe esse reencontro destruir o que estamos construindo. Eu te amo, sabe, mas ele foi meu lar por anos. E agora? O que eu sou? Giovanna apertou os olhos, tentando conter as lágrimas. Talvez o meu recomeço. Walter chegou no fim da tarde. Vestia uma camisa clara, os cabelos desalinhados pelo vento, e os olhos marcados por olheiras. Quando Giovanna o viu, caminhando em sua direção, sentiu uma onda de emoção contraditória: saudade, culpa, ternura. Encontraram-se num quiosque simples à beira-mar. Sentaram-se frente a frente, como dois sobreviventes de um naufrágio. Você está bem? Ele perguntou, a voz baixa. Estou tentando. E você? Sobrevivendo também. Por minutos, o silêncio falou mais do que as palavras. Depois, Walter pegou algo no bolso, uma pequena caixa de madeira. Eu ia te dar isso há meses. Antes de tudo, era para ser uma aliança. Giovanna arregalou os olhos. A caixa permanecia fechada sobre a mesa, como um símbolo de tudo que ficou para trás. Não sei por que trouxe. Talvez para encerrar um ciclo. Talvez para me lembrar de que algumas coisas não estão sob nosso controle. Ela não conseguia falar. Apenas observava aquele homem que, apesar de tudo, ainda era parte essencial de sua história. Eu te culpei, continuou Walter, mas depois percebi que o que houve não foi só culpa sua. A gente se perdeu no meio da rotina. Nos acomodamos. Eu não enxerguei quando você parou de sorrir. Eu tentei te proteger da verdade, mas fui covarde. A voz de Giovanna tremia. Só que, Walter, quando a Sabrina apareceu, foi como se eu finalmente respirasse depois de muito tempo debaixo de água. E agora? Ela te faz feliz? Giovanna assentiu, lágrimas nos olhos. Então é isso. Não posso mais lutar contra. Só posso aceitar. Walter se levantou, tocou a mão dela com delicadeza. Obrigado por me amar. E por me libertar. E foi embora, sem olhar para trás. Naquela noite, Giovanna encontrou Sabrina sentada sozinha na areia. Os olhos perdidos nas ondas. A lua refletia na pele dela, e Giovanna sentiu-se atraída como se fosse a primeira vez. Ele foi embora, disse Giovanna, sentando-se ao lado. E você? Ainda está aqui? Estou. Por você, por mim. Sabrina a olhou com intensidade. Você tem certeza disso? Giovanna respondeu com um beijo cheio de entrega, de resposta, de decisão. Sabrina sorriu entre lágrimas. Então vamos construir o nosso lugar, mesmo que o mundo desabe lá fora. Os dias na vila passaram como um sonho.
Elas se amaram com intensidade, dividiram silêncios e risos, e fizeram planos. Giovanna decidiu que, ao voltar, enfrentaria o que fosse preciso. Não esconderia mais seu amor. Nem de si mesma, nem de ninguém. No retorno, o mundo as esperava com olhos atentos. Na agência, as fofocas já haviam se transformado em comentários maldosos. Alguns colegas evitavam Sabrina. Outros murmuravam pelas costas de Giovanna. Mas elas andavam de mãos dadas nos corredores, sem abaixar a cabeça. Giovanna foi chamada novamente à diretoria. Sei que você voltou antes do fim da licença, disse o diretor, um tanto constrangido. E que isso é delicado, mas precisamos falar sobre imagem institucional. A minha vida pessoal não deveria interferir no meu trabalho, respondeu firme. E se esse for o problema, talvez a empresa precise rever seus valores. A coragem de Giovanna inspirou outros. Colegas que antes se escondiam começaram a se posicionar, a apoiá-la discretamente. Sabrina a observava com admiração renovada. Certa noite, as duas organizaram um jantar para alguns amigos próximos. Queriam celebrar o amor, a liberdade, o recomeço. Durante o brinde, Giovanna fez um discurso breve, mas sincero. Amar pode ser confuso, doloroso, assustador. Mas negar o que sentimos é ainda pior. E hoje, eu só quero dizer, estou exatamente onde quero estar. Com quem quero estar. Sabrina a beijou em meio aos aplausos tímidos. Foi um beijo tranquilo, cúmplice, sem pressa. Um beijo que dizia, vencemos a primeira batalha, mas toda vitória cobra um preço. Na manhã seguinte, ao abrir o e-mail, Giovanna recebeu uma notificação formal. Sua imagem foi associada a uma quebra de ética corporativa, e por isso será instaurado um comitê para avaliação do seu comportamento público. A perseguição estava longe de terminar. Ela encarou a tela por alguns minutos, em silêncio. Sabrina, que acabara de sair do banho, a envolveu num abraço por trás. O que foi? A guerra começou, sabe? Então vamos guerrear juntas. Enquanto o amor entre elas se solidificava, o mundo ao redor parecia disposto a desafiá-las. Mas agora, Giovanna já não era a mulher que escondia sentimentos. Já não era a que se encolhia para caber nas expectativas de ninguém. E do outro lado, Walter também começava um novo capítulo. Inscreveu-se num curso fora do país, aceitando um convite que havia recusado tempos antes. Em sua última mensagem para Giovanna, ele escreveu: estou indo. Recomeçar também é amar a si mesmo. Obrigado por me mostrar isso. Giovanna respondeu apenas: seja feliz, Walter. De verdade, você merece. O triângulo havia se quebrado, mas não em ruínas e sim em crescimento. Cada um dos vértices tomou um caminho, e ainda que as cicatrizes do amor e da traição permanecessem marcadas na pele da memória, o futuro se desenhava com a promessa de um amor autêntico. Mas nem tudo estava resolvido. O comitê da empresa se reuniria em breve, e Giovanna teria que lutar não só por seu amor, mas por seu direito de amar. A semana começou com nuvens densas pairando sobre a cabeça de Giovanna. O aviso do comitê da agência era claro. Ela seria avaliada por conduta incompatível com o posicionamento da empresa, o que parecia ser uma justificativa formal. Escondia o preconceito velado e o incômodo daqueles que se incomodavam com a liberdade alheia. Ela caminhava até a sala de reunião com Sabrina ao seu lado. Os olhares atravessavam o corredor como flechas. Alguns curiosos, outros maliciosos, poucos, sinceramente solidários. Você não precisa enfrentar isso sozinha, disse Sabrina, apertando sua mão. Mas também não quero que você sofra as consequências. Isso é sobre mim, é sobre nós. E se eles quiserem nos punir por amar, então o problema está com eles. Giovanna respirou fundo, ajeitou os cabelos, e entrou na sala de reunião. 3 pessoas sentadas à mesa, o diretor geral, a gerente de RH e um representante jurídico da empresa. Giovanna, agradecemos sua presença. Como você sabe, essa reunião é uma etapa do processo interno, para avaliar questões relacionadas à sua imagem pública e possíveis conflitos com os princípios da companhia. Ela assentiu, mantendo a postura firme, embora por dentro o coração batesse como um tambor em marcha. Gostaríamos que você nos explicasse se considera adequada a forma como sua vida pessoal tem sido exposta, disse a gerente de RH,
com um tom passivo-agressivo. Eu não estou expondo nada, respondeu Giovanna. Eu apenas parei de esconder quem sou. Entenda, continuou o advogado, que temos clientes tradicionais, e a associação de figuras da agência com determinados comportamentos pode causar impacto na relação comercial. Me apaixonar por outra mulher é um comportamento inadequado? O silêncio pairou sobre a sala. Isso é sobre a minha orientação sexual, não sobre meu desempenho profissional. E se a empresa acredita que isso compromete minha imagem, talvez deva repensar o tipo de cliente que deseja manter. A gerente pigarreou. O diretor permaneceu calado, observando Giovanna com um misto de surpresa e desconforto. Muito bem, registraremos seu depoimento. Você receberá o resultado oficial em até 5 dias úteis. Giovanna se levantou com dignidade. Eu não me arrependo de quem sou, nem de quem amo. E não vou pedir desculpas por isso. Ao sair da sala, Sabrina a esperava. E aí? Falei o que precisava ser dito. Agora é com eles. E se decidirem te afastar? Giovanna olhou para o céu, que começava a abrir depois de dias nublados. Então vou embora com a certeza de que lutei, e que posso começar de novo. Sabrina sorriu com orgulho. Beijou sua testa ali mesmo, sem se importar com quem via. Pela primeira vez, Giovanna percebeu o que era amar em liberdade. Naquela noite, a tensão deu lugar ao desejo. No apartamento de Giovanna, entre taças de vinho e músicas francesas tocando ao fundo, elas se entregaram uma à outra, como se o mundo fosse acabar. Sabrina deitou sobre o sofá, os beijos suaves se transformando em carícias intensas. As mãos deslizavam pela pele de Giovanna com familiaridade e paixão. As roupas caíram pelo chão, e logo estavam nuas, envoltas apenas pelo desejo, e pelo som de suas respirações aceleradas. Sabrina percorreu com a língua, lenta, explorando cada centímetro com paciência deliciosa. Giovanna arqueava o corpo, os gemidos preenchendo o ambiente. Era mais do que prazer, era a afirmação de algo que nenhuma reunião formal poderia apagar. Fizeram amor por horas, e quando adormeceram, estavam enlaçadas como duas metades finalmente completas. Enquanto isso, Walter embarcava para Lisboa. O avião cortava as nuvens, enquanto ele observava o mundo abaixo. Trazia consigo apenas uma mala e um novo propósito: recomeçar. Nas semanas que se passaram desde o último encontro com Giovanna, havia feito terapia, reorganizado prioridades e reencontrado algo que havia perdido há muito tempo: sua própria companhia. Do alto dos céus, enviou uma mensagem: partindo agora. Agradeço por tudo que vivemos. Desejo a você e a Sabrina mais do que felicidade. Desejo coragem. Giovanna leu com os olhos marejados. Respondeu: boa sorte, Walter. Obrigada por ter sido meu passado. E por, mesmo distante, continuar torcendo pelo meu futuro. 2 dias depois, o comitê da agência entregou a decisão: Giovanna seria desligada da equipe por quebra de conduta institucional e inadequação de imagem. Ela sentiu o baque. Chorou, gritou sozinha no quarto, teve vontade de sumir. Sabrina a abraçou e não soltou. Eles estão perdendo a melhor profissional que tinham. Isso é injusto. O mundo ainda é, mas estamos mudando isso. Uma verdade por vez. A repercussão foi imediata. Amigos próximos, colegas da área, influenciadores que acompanhavam seu trabalho começaram a comentar nas redes. A hashtag #SomosTodosGiovanna surgiu espontaneamente. Denúncias de discriminação velada pipocaram. Uma ex-funcionária da agência escreveu um texto contundente sobre machismo e homofobia no ambiente corporativo. Em poucos dias, o caso estava em sites de notícias. Giovanna recebeu convites para entrevistas, podcasts e o mais surpreendente, propostas de trabalho de agências internacionais. Mas o mais importante veio de uma fonte inesperada. Uma nova empresa, de espírito jovem e inovador, ofereceu a ela não apenas um cargo de liderança, mas a chance de montar seu próprio time criativo. Eu quero você, do jeito que você é, disse a CEO na ligação. Não apesar disso, mas por isso. Na manhã da assinatura do novo contrato, Giovanna vestiu sua melhor roupa. Ao lado, Sabrina sorria como quem via uma flor florescer depois de uma tempestade. Pronta para recomeçar? Perguntou ela. Pronta para viver sem medo. Assinou o contrato com lágrimas nos olhos e, no mesmo dia, publicou uma foto nas redes. Não de si mesma,
mas dela e de Sabrina, de mãos dadas, sorrindo em frente à nova empresa. A legenda era simples: o amor venceu. E eu também. À noite, celebraram em casa. Sabrina fez um jantar especial. Luz de velas, vinho argentino, risos. Você percebe o quanto mudou? Sabrina perguntou, acariciando o rosto de Giovanna. Mudei porque precisei, mas também porque te encontrei. E agora? Agora eu quero mais. Quero tudo. Quero você. Quero criar, amar, lutar. Sem medo, sem vergonha. Beijaram-se como quem sabe que o pior já passou. E que o melhor ainda estava por vir. Mas o destino ainda guardava capítulos inesperados. Porque, enquanto viviam esse renascimento, alguém do passado voltaria a cruzar seus caminhos. E traria com ele verdades enterradas. Alguém que conhecia Sabrina mais do que Giovanna imaginava. Um homem, do olhar intenso, e de um segredo que poderia abalar tudo. Aquela noite em que Giovanna escancarou a porta do quarto, e flagrou Walter e Sabrina em um abraço íntimo, parecia não ter fim. A imagem queimava em sua mente como se tivesse sido tatuada a ferro em sua pele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sabrina recuou, assustada. Walter tentou se explicar, mas Giovanna não quis ouvir. Apenas girou nos calcanhares e saiu, os olhos marejados, o coração em estilhaços. Nos dias seguintes, Walter insistia em tentar falar com ela. Mandava mensagens, ligava, aparecia em sua casa. Mas Giovanna se fechara. Dentro de si, sentia um conflito entre o amor que ainda pulsava por Walter e o ódio que crescia como erva daninha. Sentia-se traída duas vezes pelo homem que amava e pela mulher em quem confiava. A melhor amiga, a confidente, a irmã de alma. Foi então que decidiu que não podia simplesmente sofrer calada. Ela precisava entender por que tudo aquilo tinha acontecido. Por que Sabrina? Por que justo agora, quando ela e Walter estavam prestes a recomeçar? Reuniu forças e ligou para a amiga, marcando um encontro no café onde costumavam conversar. Sabrina chegou com o semblante abatido, a maquiagem leve não escondia as olheiras e o cansaço emocional. Sentou-se à frente de Giovanna, que mantinha uma postura firme, os olhos atentos, frios. Eu não vim aqui para te atacar, Sabrina. Vim para ouvir. Quero entender o que aconteceu, disse Giovanna, com a voz contida. Sabrina respirou fundo, olhou para o próprio café e então falou. Eu juro que não planejei nada. Tudo aconteceu, naturalmente. Walter e eu começamos a conversar mais quando você viajou a trabalho. A solidão, os desabafos. Um dia, simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu? Vocês brincaram com meus sentimentos, interrompeu Giovanna, a voz falhando de dor. Eu me apaixonei, Gi. Eu lutei contra, mas não consegui evitar. Só que, eu nunca quis te magoar. Aquelas palavras foram um golpe. Como alguém poderia amar traindo? Como poderia dizer que não queria magoar, enquanto se entregava ao homem de outra? Giovanna levantou-se, as mãos trêmulas. Você não me perdeu só como amiga, Sabrina. Você destruiu tudo o que tínhamos. Eu espero que isso valha a pena. Ela saiu antes que as lágrimas caíssem. Precisava de ar, de silêncio, de um refúgio onde pudesse tentar costurar os pedaços que restavam de si mesma. Nos dias que se seguiram, Walter conseguiu encontrar Giovanna na livraria onde ela trabalhava. Ela estava organizando prateleiras quando ele apareceu, o olhar cheio de arrependimento. Antes que ela pudesse mandá-lo embora, ele se aproximou. Gi, por favor, me escuta só por um minuto. Não houve um dia sequer desde aquilo em que eu não me arrependa. Eu errei, me perdi, mas te amo. Só você. Ela fechou os olhos, respirou fundo e se virou lentamente para ele. Você diz que me ama, mas escolheu trair esse amor com a minha melhor amiga. Como você acha que isso se conserta? Eu não sei, admitiu ele. Mas estou disposto a fazer tudo, tudo mesmo, porque viver sem você é insuportável. Giovanna não disse nada. O silêncio era sua proteção, mas dentro de si, algo se agitava. Ainda amava Walter, apesar de tudo. E esse era o verdadeiro tormento. O desejo que ainda sentia por ele, a lembrança das noites intensas, dos beijos famintos, do jeito como ele a tocava. Naquela noite, Walter apareceu em seu prédio de novo, com um vinho, 2 taças, e um pedido: apenas conversar. Contra toda a razão, ela o deixou entrar.
A conversa começou fria, mas logo esquentou com confissões, memórias e carícias interrompidas por sussurros de desculpas. A tensão entre eles explodiu em um beijo urgente. Os corpos se encontraram como se estivessem famintos. Cada peça de roupa tirada era um grito calado de mágoa e paixão. A raiva se misturava ao desejo. A cama tornou-se campo de batalha e refúgio. Walter a tocava com arrependimento e tesão. Giovanna retribuía com intensidade e fúria. Os dois queriam esquecer o mundo, por uma noite que fosse. Mas, ao amanhecer, a realidade voltou. Giovanna despertou com Walter ao seu lado, a respiração calma. Levantou-se em silêncio, pegou sua camisola e caminhou até a varanda. O sol começava a surgir, tímido. Ela sabia que aquele momento de paixão não apagava o que havia acontecido, mas também sabia que os sentimentos não se apagam com mágoa. Enquanto isso, Sabrina mergulhava em um vazio. Walter sumira após a noite do reencontro com Giovanna. Ela suspeitava do que havia acontecido, e doía mais do que imaginava. Não só porque estava apaixonada, mas porque agora compreendia que jamais teria o lugar de Giovanna no coração dele. Decidiu procurar Walter. Quando o encontrou na saída do trabalho, o abordou com os olhos marejados. Você voltou para ela. Não foi? Walter hesitou, depois assentiu com a cabeça. Eu preciso consertar o que destruí. Giovanna é o amor da minha vida. E eu fui um idiota. Sabrina segurou as lágrimas, mas não conseguiu evitar que uma escorresse. Então é isso? Você me usou? Nunca foi isso. Eu também senti. Mas não era amor. Era fuga, carência. Você merece alguém inteiro, Sabrina. Eu não sou esse homem para você. Ela ficou ali parada, enquanto ele ia embora, e sentiu que finalmente entendia o que havia perdido e o que nunca teve. Giovanna ainda estava confusa. A noite com Walter reacendeu sentimentos, mas não trouxe certezas. Ela precisava de tempo, de respostas. Sabia que o perdão era uma escolha, mas o esquecimento era impossível. No final da semana, recebeu uma mensagem de Walter. Sei que te feri, mas quero provar, dia após dia, que posso ser melhor. Por você, por nós. Me permita. Ela releu a mensagem várias vezes. O coração apertado, o desejo ali, latente. A lembrança do corpo dele no seu, das mãos, da respiração ofegante, das palavras entrecortadas de prazer. Mas o medo também morava ali. A dor, a desconfiança. Ela sabia que o próximo passo definiria tudo. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se no controle. A chuva fina que caía naquela manhã parecia refletir o clima que pairava entre Walter e Giovanna. Desde o rompimento súbito com Sabrina, os dias tinham se arrastado lentos e silenciosos. Sabrina não dera mais sinais, e Walter se trancava em seus silêncios carregados de culpa. Giovanna, por sua vez, não conseguia mais ignorar o frio na espinha que sentia sempre que olhava nos olhos dele. Na cozinha, o café fervia enquanto Giovanna, de hobby, olhava pela janela, pensativa. Quando Walter se aproximou por trás, abraçando-a pela cintura, ela se enrijeceu. Está tudo bem? Ele perguntou. Ela respirou fundo antes de responder, mantendo o olhar no horizonte cinza. Está, mas está diferente. Nós estamos diferentes. Walter. Ele abaixou a cabeça, sabendo que não adiantava mentir. Sabia que ela estava certa, que havia um abismo crescente entre os dois, mesmo que o desejo ainda queimasse quando seus corpos se encontravam. Ele a puxou para perto e a beijou. Mas ela desviou o rosto. Eu te amo, ele sussurrou. E ama mais quem? Walter? Ela perguntou, fria. Eu ou ela? Walter engoliu seco. Giovanna nunca havia sido direta assim, mas algo nela tinha mudado. Estava mais forte, mais dona de si. Ela sabia. Naquela tarde, Giovanna decidiu que não viveria mais na dúvida. Pegou o celular de Walter enquanto ele tomava banho e, sem hesitar, desbloqueou as mensagens apagadas, o histórico limpo. A limpeza excessiva era a maior evidência da sujeira. Sentada na cama, ela abriu o notebook e conectou o celular ao computador. Um software simples de recuperação trouxe à tona conversas deletadas. As palavras entre ele e Sabrina eram intensas, sensuais, apaixonadas. Tinham se encontrado mais vezes do que ela imaginava. Mensagens com promessas, beijos roubados, noites ardentes, enquanto ela dormia sozinha em casa.
As mãos dela tremiam, os olhos ardiam, mas não era mais tristeza. Era fúria. Foi até o banheiro, encarou Walter, em meio ao vapor do chuveiro, e, com a serenidade de quem está prestes a fazer justiça, disse: eu sei de tudo. Ele empalideceu. Giovanna, não, agora você vai calar e escutar. Ela jogou o celular sobre a pia e saiu. Deixou-o ali, nu, exposto, tanto no corpo quanto na alma. Na semana seguinte, Giovanna procurou Sabrina. Ligou, mandou mensagem. Sem resposta. Foi até o estúdio de dança onde a rival trabalhava. Esperou. Quando Sabrina apareceu, a surpresa no rosto dela foi evidente. Mas o olhar era firme. Veio aqui me agredir? Sabrina disparou, com ironia. Não, vim entender. O quê? Por quê? Por que você se envolveu com ele? Sabendo que eu o amava. Sabrina cruzou os braços, tensa. Porque eu também amei. Walter não era só seu, Giovanna. Ele mentiu para nós duas. E talvez você precise aceitar que ele nunca foi de verdade. O silêncio caiu como um trovão entre elas. Ele ainda te procura? Giovanna perguntou. Não mais. Depois que eu disse que contaria tudo, ele sumiu. É covarde. Giovanna ficou alguns segundos em silêncio, depois assentiu e se virou para ir embora. Mas Sabrina chamou. Eu me arrependo. Não pelo desejo, mas por ter te ferido. Você não merecia. Giovanna não respondeu, mas algo em seu olhar indicava que, pela primeira vez, havia compreensão. Naquela noite, Giovanna arrumou suas malas. Walter chegou em casa e encontrou o quarto vazio de seus pertences. A carta sobre a cama dizia tudo. Você me traiu com o corpo. Mas o pior foi a traição do silêncio. Eu fui leal até o fim, mas você nunca foi inteiro. Eu escolho me amar antes de qualquer coisa. Adeus. Walter caiu de joelhos, lágrimas escorrendo. O eco da ausência de Giovanna preenchia cada canto da casa. Ele tentou ligar, mandou mensagens, mas ela havia ido embora. Não só da casa da vida dele. O tempo passou. Giovanna se reconstruiu aos poucos. Voltou à dança, às viagens, aos risos. Redescobriu a beleza de estar consigo mesma. Começou a se permitir flertar, sorrir para o acaso. Estava mais forte e mais livre. Sabrina, por sua vez, deixou o estúdio onde trabalhava e começou a dar aulas em outro bairro. Um dia, as duas se encontraram casualmente num evento de dança. Houve um instante de hesitação, mas um sorriso cúmplice brotou entre ambas. Haviam sido vítimas do mesmo homem, e, ironicamente, isso as havia tornado mais humanas. Walter seguiu sozinho. Tentou reencontrar Sabrina, mas ela o rejeitou. Tentou reconquistar Giovanna, mas ela havia seguido em frente. Por fim, entendeu que o desejo descontrolado cobra seu preço, e que a traição, por mais deliciosa que seja no calor do momento, é amarga demais no silêncio da solidão. E assim, os fios dessa história se entrelaçavam rumo ao desfecho, mas o destino ainda reservava a última dança. A chuva caiu durante toda a madrugada, como se o céu compartilhasse da angústia que tomava conta do coração de Giovanna. Ela não dormira. O som das gotas tamborilando na janela apenas amplificava o eco das palavras de Walter em sua mente. Eu ainda amo você, mas não sou mais o mesmo homem. Ela queria gritar, correr até ele, dizer que também o amava, mas já não sabia mais se isso bastava. Tudo estava despedaçado, como os cacos do vaso que atirara contra a parede semanas atrás. E Sabrina? Sabrina a traíra de forma tão cruel quanto Walter. Na manhã seguinte, Giovanna caminhou até o ateliê. Precisava pintar, precisava transformar a dor em cor, em expressão, em catarse. Mas, ao entrar, viu uma figura sentada no banco junto à janela. Sabrina. Giovanna disse à morena, com os olhos marejados, eu sei que você quer me odiar. Eu também me odeio. Mas me deixa falar, só isso. Giovanna não respondeu, apenas cruzou os braços, o rosto impassível. Eu nunca planejei nada. Quando conheci Walter, ele era só um cliente. Mas com o tempo, ele me escutava, me entendia. E eu, carente, confusa, fui me envolvendo. Quando descobri que era seu marido, já era tarde demais. Mas ele me disse que vocês estavam afastados, que não se amavam mais. E você acreditou? Não quis acreditar. Preferi me enganar. Me senti viva com ele, desejada. Mas Giovanna, mesmo assim,
Mesmo com tudo isso, eu sabia que você era importante. Eu sentia culpa toda vez que te via. E agora? Perdi você. Os dois. Giovanna não disse nada por um instante. Então, respirou fundo. Sabrina, eu amei você. Como amiga, como confidente, como irmã. Você era meu alicerce. E destruiu isso. Mas eu entendo a solidão. Entendo a carência. Só não entendo a mentira. Sabrina chorou em silêncio. Giovanna, com o rosto molhado de lágrimas que mal percebera que escorriam, se aproximou. Tocou de leve a mão da outra mulher. Eu te perdoo. Mas não quero você na minha vida agora. Eu preciso de tempo. De mim. Sabrina assentiu, soluçando. Levantou-se e saiu sem olhar para trás. Walter, por sua vez, estava diante do março. O mesmo mar que testemunhara o início do seu romance com Giovanna, anos atrás. Estava sozinho, os pés afundando lentamente na areia molhada. Sentia-se vazio. Perdera duas mulheres incríveis. Destruíram um casamento. E agora, só lhe restava o arrependimento. Giovanna apareceu atrás dele, como se o vento a tivesse trazido. Você sempre gostou do mar, ela disse, sem raiva na voz. Apenas saudade. Walter virou-se. Seus olhos encontraram os dela, marejados. A tensão entre os dois era quase palpável, mas havia também ternura, memória, história. Não consigo olhar para você sem sentir culpa, ele disse. Mas também não consigo te esquecer. Eu também não te esqueci, Giovanna sussurrou. Mas não posso mais ser aquela mulher que aceitava tudo em nome do amor. Aprendi a me amar também. Walter abaixou a cabeça. Eu entendo. E respeito. Silêncio. Apenas o som das ondas. Você ainda a ama? Giovanna perguntou. Não. O que eu sentia por Sabrina era uma fuga. Com você, Gi, sempre foi verdade. Mas agora, talvez seja tarde demais. Giovanna caminhou até ele. Seus dedos tocaram levemente os dele. Talvez seja. Ou talvez seja um recomeço. Ele a olhou, surpreso. Não estou dizendo que vamos voltar agora. Mas quero tentar me curar. E quem sabe, um dia, a gente se reencontra mais inteiros. Mais maduros. Walter sorriu com os olhos úmidos. Esperarei o tempo que for. Eles se abraçaram. Não um abraço de reconciliação amorosa, mas de respeito, de dor compartilhada, de laços ainda vivos. Meses se passaram. Giovanna reergueu seu ateliê com nova energia. Suas obras, agora, eram cheias de vida, de intensidade. Tornara-se conhecida, convidada para exposições em outras cidades. E numa dessas viagens, reencontrou-se com ela mesma. Sabrina mudou-se. Começou do zero em uma cidade litorânea, abrindo uma pequena loja de cerâmicas. Enviou uma carta a Giovanna, dizendo que estava bem e torcendo pela sua felicidade. A carta não foi respondida, mas Giovanna aguardou, dobrada com cuidado. Walter mergulhou em um projeto social que havia deixado de lado, trabalhando com jovens carentes, redescobriu o valor de dar sem esperar algo em troca. Escrevia cartas para Giovanna, que ela lia e guardava sem responder, mas nunca as jogava fora. Em uma tarde morna de outono, Giovanna voltou ao mesmo café onde conhecera Walter anos antes. Pediu o mesmo chá de hibisco, abriu um livro e se perdeu nas páginas, até sentir um perfume familiar. Walter estava ali, ao lado da mesa, com um leve sorriso. Posso me sentar? Ela fechou o livro e sorriu de volta. Claro, nada mais foi dito. Os olhares bastavam, e naquele instante, entenderam que o amor verdadeiro não é aquele que nunca sofre, mas o que resiste, o que amadurece, o que sabe esperar. E assim, com cicatrizes transformadas em pontes, Giovanna e Walter deram-se uma nova chance. Não para esquecer o que passou, mas para recomeçar, de um lugar mais verdadeiro.